A ansiedade é um temor de um determinado nível, mas nós temos visto o pavor tomar conta. As pessoas têm tido fobias das mais diversas em suas vidas. E quero eu crer que isso é a falta de uma espiritualidade fundamentada na palavra de Deus, fundamentada naquilo que Deus diz, e que tem abandonado esses preceitos importantes, buscado observar a vida segundo o que as suas sensações, segundo o que os seus sentidos lhe possibilitam enxergar. E isso que nós temos trabalhado nesses dias aqui. Entender como se desenvolve o materialismo como sistema de pensamento ao longo da história, perceber que ele cada vez mais foi se afastando de Deus, se no princípio o objetivo não era necessariamente excluir Deus de nossas vidas, com o tempo se tornou esse o objetivo, e que então, quando nós aceitamos a forma materialista de enxergar a vida, nós acabamos por excluir Deus de nossa vida, do modo como nós estamos avaliando a situação, do modo como nós enxergamos a nós mesmos, do modo como nós enxergamos nossas famílias. Por isso é interessante entendermos o materialismo, porque ele afeta como uma visão de vida, como uma forma de se adquirir conhecimento, todas as áreas da nossa vida. Afeta os seus relacionamentos, o modo como você enxerga o próximo, e afeta o modo como você estabelece os objetivos para a sua família, o que é a família para você, o que é trabalho. Todas essas coisas vão ganhar uma nova roupagem se você deixar de lado os preceitos da palavra de Deus e abraçar o que o materialismo lhe ensina. E sem nos apercebermos, muitas vezes nos tornamos materialistas. E hoje nós vimos pela manhã que a igreja tem se tornado materialista nas suas formas, nas suas mais diferentes correntes, tem demonstrado traços de materialismo. Igrejas que buscam apelar aos seus sentidos, provocar emoções e sensações. Igrejas que querem ter uma visão da sociedade, uma visão do reino de Deus a partir de questões sociais, a partir de uma dialética social, de uma dialética socialista. Cristãos progressistas, que submetem a sua forma de pensamento, a sua visão de vida, a uma visão de vida de alguém que era ateu e falava ativamente contra a pessoa de Jesus e a revelação da palavra de Deus, chamando o cristianismo de a religião do opressor. E as pessoas trazem princípios e ideias dessas pessoas para dentro da igreja. Vimos como o existencialismo pode estar também numa igreja imediatista, uma igreja que já não vê outro propósito na sua existência a não ser provocar esses prazeres terrenos, atuais e imediatos. Igrejas que se dedicam a convencer as pessoas de que o trabalho de Deus é lhe agradar, é lhe fazer bem. Declarações do tipo: Deus não quer que você sofra, exclui totalmente a realidade da pessoa de Jesus, que Deus desde a eternidade já havia dito que Ele sofreria por nós. Pessoas que querem dissociar Deus do sofrimento, sendo que Deus nunca se distanciou do sofrimento, nunca se colocou como alguém a par do sofrimento, como se o sofrimento não fizesse parte dos seus planos. Isso é um desejo, um anseio de nosso coração, em buscarmos somente aquilo que nos agrada, somente aquilo que nos traz confortos, e igrejas se dedicam a entregar isso como uma forma de conseguir o seu sucesso. E muitas vezes a igreja mede o seu sucesso pela quantidade de membros, pela arrecadação que possui, pela beleza de seus prédios, pela grandeza dos lugares onde se reúnem, pelo requinte dos móveis que utilizam, usando lógicas de mercado, usando estratégias de mercado para atrair pessoas. Ainda esses dias um pastor presbiteriano relatando como é sua igreja em Londrina. E nós precisamos falar diretamente dessas coisas e, como presbiterianos, rechaçar esse tipo de ideia. E me desculpe usar o seu púlpito para isso, meu irmão. Conselho. É incrível como pessoas têm pensado que outras têm sido atraídas para o reino de Deus por causa de nossas estratégias. Se as pessoas têm vindo para a igreja por causa das estratégias, significa que elas creem não no Evangelho de Jesus Cristo.
elas se sentiram atraídas pelo que essa estratégia vendeu para elas. Aí se cria tarde da libertação, noite do desencapetamento, e por aí vai. Porque nós perdemos de vista a confiança no que Deus nos dá, que nossa vida está nas mãos do Senhor. E aí, meus irmãos, quando nós não percebemos mais Deus nessas coisas, quando nós deixamos de lado a palavra do Senhor, não é difícil de entender por que o medo tem nos dominado. E não pense que esses que possuem sucesso não possuem medos. Eles estão muito bem enquanto a igreja está lotada. Mas o medo que eles têm é que um dia as pessoas possam ir embora, porque isso para eles seria o fracasso. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 13. Primeiro Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. Primeiro Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. A palavra do Senhor assim nos diz: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmás. E eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus irmãos, nós estamos nesse período de transição do governo de Israel, a transição do período dos juízes para a monarquia. Israel clamou por meio de Samuel a Deus um rei conforme os das outras nações. Pediu não alguém que representasse o próprio poder de Deus sobre a terra, mas se miraram nas outras nações e buscaram alguém para si que fosse desta forma. Israel esquecia-se que se tratava ali do povo de Deus e não um povo que tinha suas vidas em suas próprias mãos. O próprio Saul, quando escolhido agora, começa a entender que o reino lhe pertence, que a sua posição lhe pertence, que como soberano Israel, ele é soberano sobre as próprias ordens de Deus. E aqui há dois aspectos que nós devemos entender de como Saul foi tremendamente desobediente. Primeiro, ele havia recebido a ordem de Samuel para que aguardasse 7 dias, e no 7º dia Samuel iria lá como sacerdote de Deus e apresentaria o sacrifício, o holocausto, para que então Israel fosse à guerra com os filisteus. Então ele desobedece a essa ordem, não espera Samuel chegar, fica temeroso em seu coração, e desobedece de uma segunda forma ao Senhor, porque a lei de Deus já determinava que as ofertas deveriam ser feitas pelos sacerdotes. O ofício real não era o ofício sacerdotal, não era o ofício do sacrifício. Mas Saul toma para si essa prerrogativa e faz o que não
deveria ter feito. O temor se deixa muito claro aqui nesse texto. É óbvio, também dá para entender você ter medo. Você tem um povo se juntando contra o seu. Você vê as pessoas que você confia para guerrear contra este povo se dispersando. É claro que você vai ficar com medo. A questão não era se Saul tinha razões ou não para temer os filisteus, razões ou não para estar com medo, para estar ansioso, receoso do que seria. Ele tinha essas razões, porém, como um servo de Deus, como um rei escolhido pelo Senhor, como alguém que cresceu na nação, que tinha como razão de sua existência o chamado de Deus, que deveria conhecer toda a história de Deus em sustentar Israel, até que eles estivessem ali, ele também tinha razões para vencer esse medo. Mas perceba como há uma questão materialista aqui por parte de Saul. Há a palavra de Deus instruindo, convencendo, contando histórias, relembrando o passado, contando quem é Deus, explicando como Deus age. E por outro lado, há a circunstância, seu exército indo embora, uma nação inimiga poderosa se levantando contra ele, e o profeta, o sacerdote que não chega. Ele fez uma escolha. Ele deixou de lado o que Deus havia dito e foi atrás daquilo que ele estava vendo, da circunstância em si. Esqueceu de como Deus é poderoso, esqueceu de tudo aquilo que foi contado geração após geração, daquilo que foi registrado por Moisés. Um Deus que cria, um Deus que liberta, um Deus que luta as batalhas. Ainda que Saul tivesse razões para temer, ele tinha muito mais razões para calar o medo em seu coração. Mas por que o medo então tomou conta de seu coração? Que nós podemos ver aí em primeiro lugar, como nós caminhamos aqui durante o culto, é porque Saul pensou depender de homens. Saul pensou depender de homens. Nós lemos aqui no livro de Deuteronômio, Deus falando a Moisés, instruindo Josué, de que ele faria Josué fazer aquele povo entrar na terra prometida. E que aquele povo deveria entender que era Deus quem lutava as batalhas deste povo. Possuir a terra não era algo próprio de Israel. Possuir a terra não era sobre Israel. O reinado de Saul não era sobre Israel. A sua vida não é sobre você. É sobre o Senhor. É sobre sua vontade. É sobre o seu plano eterno. Ele queria aquela terra nas mãos de seu povo. Ele queria um povo que andasse com ele. Ele quer que a sua vida pertença a Ele. Mas quando nós perdemos de vista que todas essas coisas se tratam sobre a atitude do Senhor, se tratam sobre o Senhor, sobre a glória de Deus, imaginamos que nossas vidas não vão além daquilo que nós podemos ver de fato. Nos esquecemos que Deus tem um plano eterno para a existência de todas as pessoas. Que o objetivo não se trata de nos trazer o conforto, não se trata de provocar boas sensações em nós. O objetivo é que a sua glória seja manifesta. E o povo rejeitou essa glória quando temeu o Senhor e não confiou nas suas promessas e não quis entrar na terra prometida porque lá existiam nações perigosas, guerreiras. Então Deus manda o povo de volta para o deserto para que eles aprendessem que é Deus quem luta as batalhas. Vocês não dependem de suas próprias mãos. Saul aqui
vê o seu exército indo embora, o povo dispersando, e ele começa a pensar: como é que eu vou lutar contra os filisteus? Eu vou lá sozinho. Mas se ele tivesse lembrado quem é o Senhor, ao invés de olhar para suas próprias mãos, se ele tivesse lembrado tudo que Deus havia feito a Israel até então, ele diria: se eu for sozinho, sairei vencedor. Ele tinha razões para isso, ele tinha histórias para isso, ele já via o poder de Deus manifesto em sua vida. O povo estava ali aquele dia porque Deus era poderoso e fez de um povo escravo um povo possuidor de terra. O próprio fato dele estar ali era demonstração do poder de Deus, mas ele pensava que dependia de seu exército. Como nós muitas vezes pensamos que dependemos de homens. Não, meus irmãos, nós dependemos do Senhor. O Senhor que nos envia o nosso grande Rei Jesus, que sendo pobre, que não tendo exércitos, que não tendo súditos se ajoelhando diante dele, que sendo reconhecido em figura humana e na forma de servo, lavando pés de seus discípulos, recebendo aqueles que eram marginalizados, aqueles que estavam feridos, mal cheirosos, que não tinha grandes somas, grandes quantias. Aliás, o pouco que recebia, tinha um lá que metia a mão ainda, dava uma desviada de verba. Jesus sustentava seus discípulos, a ponto de que quando os seus discípulos ouvem do seu Senhor que ele está para partir, eles entram em desespero, porque eles aprenderam a depender de Jesus. Os discípulos estavam certos. Nós dependemos deste homem e ele está dizendo que vai embora. Eles só não haviam entendido que este homem não precisava estar presente para sustentá-los. Mas esse é o nosso rei verdadeiro. Nosso rei não é Saul. O rei da sua vida não é o seu chefe, não é o diretor da sua escola, não é o seu professor de física, de química, de matemática. Não é dessas pessoas que você depende. Seu rei não é Bolsonaro. Você não depende do Bolsonaro. Você não depende do Paulo Guedes, você não depende do Sérgio Moro, você não depende do Congresso, você não depende do STF. A sua vida não corre risco, porque nós temos maus governantes. Nenhum risco. Mas pastor, se esses homens não fizerem seu trabalho, a criminalidade pode crescer, um bandido desse pode me matar. E daí? Como assim, pastor? E daí? Se ele tocou em você, é porque aquele que protege a sua vida, que domina a sua vida, de quem você de fato depende, disse: é hora de morrer. Mas a nossa impressão, porque passamos a vida tentando preservar o nosso bem-estar, é que esse é o objetivo de Deus: preservar o meu bem-estar, preservar o meu conforto, preservar a minha vida. Não foi ele que disse que se comesse do fruto ia morrer? Por que eu não confio nas mãos do Senhor e confio que o dia de partir é o dia de partir? É lógico que dói, é lógico que é triste. Hoje eu perdi meu tio, mas conversando com minha prima, eu falei: Ricardo, que bom, meu pai precisava descansar, foi um descanso, estava difícil para ele. Eu preciso confiar na mão do Senhor, que é melhor a dor da saudade do que as dores que ele ia permanecer aqui, que chegou o tempo dele, que chegou o plano, o fim do plano de Deus para ele. Isso é dependência, é entender que se é até aqui, é até aqui.
Saul deveria entender que se o Senhor então quer que eu morra na mão dos meus inimigos, lutando sozinho essa batalha, então eu vou morrer em nome do Senhor. Mas ele pensava depender dos homens, do seu exército e não de Deus. E o medo vai tomando conta do seu coração. Porque ele não deposita confiança no plano do Senhor. Como nós muitas vezes não temos depositado confiança de que Deus está realizando a sua obra, ainda que o mundo jaz no maligno. De quem você depende? De um rei Saul da vida? Do pecador do teu chefe? Dos nossos políticos pecadores? Você acha que depende de que uma sociedade lhe dê condições de vida? Você depende de Cristo Jesus. Porque se você dependesse de todas essas coisas, eu diria a você que você tem motivos para ficar desesperado. Mas em Cristo Jesus, nós temos visto a razão porque Saul não deveria temer. Aquele que era servo, aquele que se fez homem, sendo todo-poderoso, aquele que foi humilhado, morto na cruz, venceu Satanás. E essa é a verdadeira batalha que estamos lutando. Não é manter o seu negócio aberto, não é ser aprovado numa prova, não é conquistar uma vaga de emprego. Essas não são as verdadeiras batalhas. Essas são as batalhas que você se convenceu numa vida existencialista, numa vida materialista, que é isso que você está lutando, é isso que você busca. Se seu coração está nessas coisas, você não vai entender como depender do Senhor. Porque o Senhor não está trabalhando como objetivo central na sua vida, fazer você alcançar essas coisas. Essas coisas são parte do plano de Deus, são apêndices no plano de Deus, em que Ele te coloca em posições e lugares, em circunstâncias, para ensinar, para fazer você brilhar a luz dEle, para que você glorifique seu nome onde você está. Você já parou para pensar nisso? A posição que você ocupa na sociedade é a posição onde Deus te colocou para que você manifeste sua luz. Então, ainda que eu esteja estudando para passar no concurso, ainda que eu esteja estudando para me tornar mais empregável, melhorar a minha empregabilidade, ainda que eu esteja fazendo todas essas coisas, eu devo ter a consciência de que tudo isso que eu estou fazendo é para que Deus brilhe através da minha vida. Então você não precisa esperar passar no concurso para chegar agora que eu estou no lugar onde eu queria estar, agora eu vou ser testemunha de Jesus. Não, seja testemunha de Jesus no curso, no cursinho que você está fazendo, para tentar essa vaga no emprego público. Isso é entender que a sua vida pertence ao Senhor e não a você. E é só assim que você vai ter condições de perceber que você depende de Deus, de perceber que Deus não está trabalhando para que os seus objetivos materialistas sejam alcançados. Os objetivos de Deus são outros. Cabe a você abrir mão do que os homens podem te oferecer para buscar o que o Senhor tem para você. Saul estava buscando o próprio reino, Saul estava buscando a sua própria posição e pensava depender de seu exército, e seu exército se dispersava, o medo começava a lhe dominar, porque também Saul começava a olhar para seus inimigos e sozinho diante deles, ele então passa a ter temor de homens, medo de homens, achando que sua vida está nas mãos de homens. Salmo 115, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Porque nos diriam as nações: onde está o teu Deus? O meu Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. O que o salmista está dizendo?
diante do escárnio das nações inimigas, diante do escárnio daqueles que estavam dominando Israel, questionando: cadê o Deus de Israel? Cadê o seu Deus? O que o salmista diz? O meu Deus está nos céus, e se nós estamos em suas mãos, é porque essa é a vontade dele. Ele não teme o escárnio de homens, ele continua temendo o Senhor. Como o Senhor Jesus lembrou a seus discípulos: olha, não tenham medo daqueles que podem tocar o seu corpo, matar o seu corpo. Tenha medo daquele que, matando o seu corpo, lança a sua alma no inferno. Ele é poderoso. Era para Saul ter entendido: eu não preciso ter medo dos filisteus, eu tenho que ter medo de Deus. Ele é poderoso. É melhor morrer na mão dos filisteus do que desobedecer a Deus. Mas o nosso medo, o nosso pavor por pensarmos que a nossa vida se trata do aqui e agora, a gente não quer perder essa vida. Fala a verdade, você morre de medo de morrer. Fala a verdade. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? A gente morre de medo de morrer. Parece que a gente não acredita, né, que nós vamos para o seio de Abraão. Parece que a gente não acredita na vida eterna. É aqui e agora. Está entendendo por que eu estou falando de materialismo? Nós proclamamos com nossas bocas: eu creio que as promessas do Senhor se cumprirão, que as promessas de Deus vão ser cumpridas, eu creio em tudo isso, mas eu morro de medo de morrer. Porque eu acho que é só aqui, na verdade. Porque eu acho que é só agora. Eu não consigo vislumbrar nem a grandeza do prazer de uma vida em que não há mais pecado me separando de meu Deus, não há mais pecado me impedindo de conhecer a Deus plenamente, não há mais pecado me distanciando daqueles que eu amo. Eu não consigo nem lembrar de que essa é a promessa. E me agarro aqui e agora, e eu morro de medo que alguém tire minha vida. Perceba como o materialismo nos conduz à incredulidade. Nós somos incrédulos. Se Saul lembrasse o que Deus promete aos seus, se Saul lembrasse que o que ele tinha com o Senhor, que o seu povo tem com o Senhor, nenhuma nação pode tocar, ele iria para a guerra sozinho e não temeria aquele exército. A vitória era certa, porque essa é a vontade de Deus. Israel sairá vitorioso. Ele poderia perder essa batalha, mas aquilo que verdadeiramente aprisiona Israel, Deus vencerá. E nós lemos hoje João capítulo 8 e percebemos que o que aprisionava Israel não foi o Egito, não eram as ameaças das outras nações, não foi Babilônia, não era Roma nos tempos que Jesus andou sobre essa terra. O que sempre aprisionou Israel e os conduziu nas mãos de seus inimigos era o pecado. E quando a gente teme homens, morremos de medo. O pecado toma conta de nosso coração, porque a gente teme mais a homens do que a Deus, e deixamos de lado os mandamentos do Senhor e começamos a meter os pés pelas mãos. O medo toma conta de nosso coração, porque a gente tem tido medo de homens, buscado a aprovação de homens. Quantos adolescentes não sofrem de ansiedade porque não são aceitos em suas escolas, porque as pessoas não encontram nesse adolescente aquela roupa da moda, um penteado igual aos dos outros. Quantos de nós adultos aceitamos fazer piadinhas indevidas em nossos empregos para podermos fazer parte do grupinho? Porque pensamos que podemos perder oportunidades porque a gente não faz parte.
Pastor, às vezes eu preciso fazer algumas coisas que não tem jeito, porque senão eu não consigo subir na vida. Falo, meu irmão, eu sinto muito que você pense que melhorar de cargo no seu emprego signifique subir na vida. Porque vida, até onde eu sei, é Cristo. Subir na vida, portanto, significa mais comunhão com Cristo. E você está deixando isso de lado por dinheiro. Porque você quer dar uma viagem melhor para sua esposa. Porque você quer dar um brinquedo melhor para o seu filho. Porque no fundo, você está tendo medo dos homens. E de ser rechaçado pelos homens. Porque você pensa que depende de homens. É claro que o medo vai nos dominar. Criamos ídolos frágeis. Ídolos que toda hora estão nos cobrando e nos sugando atitudes. Estão nos cobrando que nós sejamos incoerentes com os nossos princípios. Estão nos exigindo atitudes que nos vendam o nosso próprio caráter. Isso tudo causa um alvoroço em nosso coração. E é por isso que o medo nos domina. Não tema, homens. Nosso Senhor Jesus enfrentou o seu tempo, enfrentou a liderança religiosa de Israel, não deixou de pregar a palavra de Deus, e mesmo diante da morte de cruz, já sentindo sofrimento em sua carne, chorava como quem sangrava, ele pedindo a Deus: Deus meu, Senhor Pai, afasta de mim este cálice, mas ainda assim ele se manteve firme, foi até a morte. Porque no fundo ele entendia e declarava: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele, como homem, sentia todo o peso já do que estava por vir. Sabia do sofrimento que ele estava por sentir. E toda a sua humanidade se tornou latente. E ele demonstra: há medo. Mas o medo não o dominou. Havia sofrimento, mas o sofrimento não o dominou. Porque se o dominasse, uma última atitude aqui que nós vemos na vida de Saul, seria a mesma atitude que nosso Senhor e que tantos nós aqui fazemos. Passamos a agir segundo as circunstâncias e não segundo a palavra de Deus. Veja o que o próprio Saul declarou. Verso 12: eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias. Não há relato nas Escrituras de que alguém do povo, ou algum grupo do povo, falou: ó, rei Saul, o negócio é o seguinte, você vai oferecer holocausto, senão nós vamos matar você, nós não vamos matar filisteu não. Como assim forçado pelas circunstâncias? Saíram mãos da terra e pegaram as mãos de Saul e faz o holocausto, sacrifica. Eu fico imaginando essas coisas, como assim forçados? Não foram as circunstâncias que o forçaram, é a sua idolatria, o seu temor de homens, a sua dependência de homens, que o levou a fazer isso. Foi o seu pecado, não foram as circunstâncias. Quando o medo nos domina, nos faz olhar mais para as circunstâncias do que o que a palavra de Deus me ensina. Quando temos medo de perder nossas posições, de perder nossas regalias, por muitas vezes aceitamos pecar para manter essas coisas. Ele queria a todo custo manter o seu reinado, sem saber que o reinado não era dele. O reinado era do Senhor, de modo que porque ele agiu dessa forma, Deus já o informou que havia levantado o outro, conforme o seu coração, para ser príncipe sobre Israel. Como quem diz, esse reinado não era seu, não era você que iria garanti-lo. Você preferiu as circunstâncias a mim. Cuidado, meus irmãos, quando o medo está dominando os nossos corações, nós agimos sem pensar.
nós agimos esquecendo o que é certo, esquecendo as ordens de Deus, esquecendo o ensino do Evangelho, esquecendo quem é Jesus, esquecendo que Jesus já derrotou as hostes de Satanás, esquecendo que Jesus já tirou de sobre nós o aguilhão da morte, esquecendo que Jesus já nos tornou mais do que vencedores. Porque no materialismo de nossas vidas só conseguimos pensar naquilo que está em nossas mãos, que nós tanto amamos e estamos, segundo o nosso coração, segundo as nossas impressões, perdendo. Você não depende de Deus, você não teme a Deus, você age conforme as circunstâncias e não conforme a palavra de Deus. Ser movido pelas circunstâncias, exemplo simples. Quando você se deixa levar pela ira que você tem, sua esposa grita com você, aí você grita de volta. Mesmo que a palavra de Deus diga, a resposta branda desvia o furor. Eu não confio na palavra de Deus, aí eu grito de volta. Eu me deixo mover pelas circunstâncias. Por quê? Porque eu estou temendo aquela pessoa. E eu quero vencer o medo que eu tenho. Estou achando que eu estou dependendo dela, que a minha posição, que o eu, que a visão que eu tenho de mim, a minha autoimagem está sendo afetada por aquela pessoa. Aquela pessoa está destruindo quem eu penso que eu sou. Toma de volta. É o nosso raciocínio. Porque achamos que nossas vidas se tratam de nós mesmos. Achamos que nossas vidas se trata de garantir o que nós alcançamos, as nossas posições, a nossa imagem que nós pensamos ter. E é tão humilhante porque Jesus é Deus e ele não se agarrou a esse fato. Ele não veio à terra ser reconhecido como Deus, não, ele veio ser reconhecido em figura humana. Ele não veio à terra para reinar, não, ele veio ser um servo. E ao que nós estamos nos agarrando? Ao que nós estamos fazendo tanta questão? Sendo que aquele que tinha tudo não veio para mostrar isso. Você acha que você tem alguma coisa comparado a quem Jesus é? Você acha mesmo? Você acha que você tem alguma posição para defender? Eu sou presidente de uma multinacional. Ele é dono do universo. Eu sou um policial, já salvei muitas vidas. Ele salvou incontáveis vidas. Diz a palavra que a descendência de Abraão é como a areia do mar. E mesmo sendo esse, mesmo sendo o rei dos reis, mesmo sendo todo poderoso, ele veio para se impor como um servo, não como um senhor. Ao que você está se agarrando? É por causa desse seu amor por essas coisas, é por causa do seu amor por essas situações da vida, por essas posições que você pensa que tem, por esses objetos, por essa posição social que você acha que vale alguma coisa, é que as circunstâncias têm dominado o seu coração e você tem deixado a palavra de Deus de lado. É por isso. E aí nós vemos como o medo nos domina. E como o nosso medo é irracional, é ilógico, porque ele é materialista e ele esquece que há um Deus sobre nós e que é a Ele que deveríamos temer. E portanto, mesmo diante das mais terríveis circunstâncias, deveríamos nós sermos obedientes a Ele. Apóstolo Pedro escreve um texto tão lindo aos nossos irmãos em diáspora. Irmãos que estavam fugindo do Império Romano, numa perseguição terrível, que estava lhes custando a vida. E aí é de imaginar que vem um homem desse, vai dizer, ele vai consolar a igreja, né? Ele vai dizer, olha, Deus vai proteger vocês, vai dar tudo certo, né? É a velha forma da gente consolar as pessoas, vai dar tudo certo. Não! O que Pedro faz? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que reservou para nós uma herança,
Ou seja, ele começa a bendizer a Deus. Ô Pedro, você está lembrando que nós estamos morrendo? Sabe, eu fugi porque mataram meu irmão, mataram minha mãe, mataram a minha esposa, mataram meu filho. E eu fugi para não morrer também. Aí você vem bendizer a Deus. Sim, por causa dessa herança. O Império Romano pode nos matar, os homens podem tirar nossas vidas, mas ninguém nos arrebata das mãos do Senhor. Ninguém tira a nossa herança, que é imaculada, é imarcessível. Ninguém toca nela, ninguém a altera. E isso tem que ser algo tão grandioso diante dos nossos olhos, valer tão mais a pena do que qualquer coisa diante das nossas vidas, que Pedro disse: nisso exultais. Não é para ficar alegrinho, não é para ficar felizinho, não. É exultar de alegria. É quando lembrarmos daquilo que Deus tem nos prometido, cantar com toda a nossa força, louvar com toda a nossa força, sorrir de orelha a orelha e dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Deus curou o teu filho? Não. Deus tirou seu filho das drogas? Não. Deus te tirou do desemprego? Não. Então o que o Senhor fez? Ele morreu por mim na cruz e ressuscitou e venceu a morte. Agora podem vir me degolar, que a minha vida não acabou. Eu vou ver o fruto da minha fé, a salvação da minha alma. Isso é loucura para o materialista, que não consegue compreender a vida além daquilo que se pode sentir e perceber pelos sentidos. É loucura pensar que o Evangelho nos leva a enxergar as promessas de Deus, como algo melhor do que os prazeres atuais e imediatos dessa vida. É loucura. Mas nós que não somos materialistas, não estabelecemos o nosso raciocínio da mesma forma. E isso é algo que a gente tem que ter aprendido nesses dias. Nós não pensamos como materialistas, nós não valorizamos as mesmas coisas. Aquilo que nos traz como prova, aquilo que nos traz como evidência, não está afirmado nos ditames da ciência. Eu não preciso de um teste de laboratório para entender que algo é verdade. Eles é que precisam, eles é que tomaram para si esse parâmetro. Nós não precisamos nos submeter a essa forma de comprovação. Se Deus prometeu, e o Espírito tem testificado com o meu espírito de que eu sou filho de Deus, então eu vou viver da palavra de Deus. Pode vir a circunstância que for, porque ela será por breve tempo, mas eu por toda a eternidade habitarei com o meu Redentor. Ah, se Saul tivesse percebido isso, o medo não teria tomado conta de seu coração. Se os seus olhos fossem os olhos da fé, ele teria ido além do que os olhos podem captar pela luz. Ele teria entendido que não eram os holocaustos que trariam a benevolência do Senhor. Era puramente a vontade de Deus. Se ele tivesse entendido essas coisas, o medo não o haveria dominado. Não haja conforme as circunstâncias, haja conforme a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a vencermos o medo. Amém.